Você precisa chegar no ponto de confiança, de fé, de crescimento que Ele te exige. Muitos começam e têm o problema de até ter a força de começar, mas nunca ter a determinação para acabar. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Querem muito de Deus, mas estão dando pouco para Deus. Querem restauração financeira, mas não dizimam nem ofertam. Querem que Deus dê crescimento dobrado, mas não faz uma declaração. Muito pelo contrário, sempre está declarando palavras negativas. É briga todo dia, é dores todos os dias, e está doendo meu pescoço, depois dói minhas costas, depois dói meu joelho. Todos os dias tenho que reclamar. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa primeira casa firme do mês de junho. E eu peço, meu Deus, que ninguém, meu Deus, venha enxergar, meu Deus, como mais um culto, mais um projeto Casa Firme, mais uma quarta-feira, Senhor. Mas sim, meu Deus, como uma oportunidade, meu Deus, para enxergar aquilo que não está enxergando, para entregar aquilo que não está entregando, para sacrificar aquilo que não está sacrificando, para entender aquilo que não está entendendo, para possuir aquilo que não está possuindo, para adorar da maneira que até hoje não adorou. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, tudo que falamos, pecamos, erramos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, travado a Tua presença, o Teu aconchego, meu Deus, o Teu Espírito, o dunamis de Deus nas nossas vidas. Perdoa-nos. Meu Pai, não nos deixe perder, meu Deus, aquilo que é mais importante, que era a Tua presença. Meu Deus, nós não queremos viver numa mentira. Nós queremos viver, meu Pai, na verdade. Mesmo que custe um preço alto, meu Deus. Que a verdade, Senhor, venha nos libertar hoje aqui. Que a palavra, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito, ela vem abrir celas, abrir e desativar cadeias nas nossas vidas. Eu quero ordenar que todo espírito imundo que se levantou contra nós, contra a igreja, contra o ministério Mudança de Vida, que vem confundindo, travando, que vem colocando essa confusão mental, esta procrastinação, estes vícios, essa casca, essa dependência de imagem, essa tristeza, sentimentos, pensamentos. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, das nossas vidas, da nossa família, do nosso trabalho, daquilo que possuímos. Nós ordenamos que toda trava, que todo espírito que se levantou para humilhar, envergonhar, travar, atrasar, achatar, eu quero ordenar agora em nome do Senhor Jesus, e saia! Saia! E saia em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o Ministério Mudança de Vida. Eu abençoo esta reunião, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, do início ao fim. E que nada e nem ninguém, meu Deus, possa impedir a Tua operação nas nossas vidas. Eu abençoo, meu Pai, esta reunião, este projeto Casa Firme. Eu quero, meu Pai, concordar com cada oração que foi realizada, cada clamor, cada pedido que foi apresentado, desde o início às 7 da manhã, meu Deus, até o final das 7 da manhã de quinta-feira. Que o Teu poder, meu Deus, que o Teu Espírito, Senhor, venha conduzir a cada um que subir neste altar. Meu Deus, e que todos
Venham estar, meu Pai, em um só espírito, em um só clamor, em uma só adoração, buscando, clamando, apresentando as suas razões e concordando com a vitória do nosso povo. E eu declaro, meu Deus, uma quarta-feira de respostas e de definições. Uma quarta-feira, meu Deus, que o teu povo vai chegar até a igreja e estará voltando com aquilo que veio buscar. Meu Deus, nós teremos a melhor e a maior, meu Deus, quarta semana e mês das nossas vidas até então. Este mês de junho, Senhor, será marcado com grandes testemunhos no Ministério Mudança de Vida. Meu Deus, crescimento dobrado. É isso que acredito, crescimento dobrado. O Teu Espírito está falando conosco, meu Deus. Nós teremos um mês de crescimento dobrado. Nós acreditamos, possuímos, declaramos, ligamos nesta terra para que seja ligado nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Está ligado a sua vitória. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu posso tudo. Naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Fala muito boa noite para você. Eu declaro a melhor casa firme da sua vida, a melhor semana da sua vida, o melhor mês da sua vida. Eu declaro unção e crescimento dobrado em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa também, eu declaro na sua vida e declara para aquele que está do seu lado. Coloca a mão ali no seu filho, já declaro crescimento dobrado na escola, na faculdade, no trabalho. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai nos dar um fechamento de mês, de semestre, com o melhor das nossas vidas até então. Em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Olha, essa palavra não é nova, mas todas as vezes que ela chega, ela gera uma clareza, uma confiança. E também faz muitas pessoas romperem. Porque muitas vezes nós achamos, mais pelas dores, pelas nossas vontades, e criamos até mesmo deuses, que estão dizendo que este lugar não é mais para mim. Este casamento não é mais para mim. Esta cidade, esta igreja não é mais para mim. E não entende que todo momento Deus está trabalhando no nosso caráter. Repita comigo, Deus quer um caráter de Cristo. Durante toda a nossa infância, nossa adolescência e durante toda a nossa vida, até mesmo trabalhos, igrejas, coisas que a gente vive, criou um padrão que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais esse padrão precisa ser expurgado, arrancado, tirado, e mais o padrão de Cristo, o caráter de Cristo, precisa ser fixado. A palavra de Deus tem o poder de nos limpar. Repita comigo, a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Deus sempre envia primeiro para nos despertar e assim nos posicionarmos em fé e tomarmos uma direção diferente. Mas para alguns ela não é o bastante, por isso o Senhor mexe nas circunstâncias e permite situações para lavar a pessoa. Salmo 60, capítulo 60, verso 8. Moabe é minha bacia de lavar. Moabe, que hoje é Jordânia, sempre foi a bacia de lavar, o espinho na carne de Israel. Quando Abraão aceitou a direção de Sara para se deitar com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. O silêncio de Deus foi a bacia de lavar de Abraão. Labão
foi a bacia de lavar de Jacó. Saul foi a bacia de lavar de Davi. E às vezes nós podemos resolver coisas de maneira simples. Eu não quero mais esse trabalho, eu peço demissão e vou procurar outro. Eu não quero mais esse casamento, eu peço divórcio e eu resolvo fácil. Esses dias eu vi uma pessoa, um empresário, muito bem sucedido, falando na internet, financeiramente eu falo, quando eu falo bem sucedido é financeiramente, porque o resto está tudo destruído. E ele disse, olha, eu sou um cara simples e rápido. E eu sempre resolvo as coisas de maneira simples e rápida. Já estou no meu quarto ou quinto casamento. Então, quando uma mulher não está dando o que eu quero, o que eu preciso, eu quero simplificar, eu não vou trazer problemas para a minha vida. Ele diz, eu quero resolver o problema, então eu não vou, então tá dando, já deu, acabou o amor, tal, cada um vai para um lado. E é por causa disso que muitas pessoas estão nos quinto, sexto, sétimo, oitavo casamento, 10º casamento e continuam falando de Deus. Se Deus quebra aliança com essa pessoa, ela não gosta, mas ela quebrando aliança com Deus a todo momento, ela acha normal. É porque o problema está na outra pessoa. É porque essa pessoa não deu o que eu precisava. E nunca entende que os dois, e normalmente ambos, o marido e a esposa, são diferentes. Teve outra criação, teve outras experiências, muitas vezes foi ensinado em outras doutrinas. E quando se junta por uma atração, por outras situações, cada um vai ter os seus motivos. Quando o primeiro problema dá, quando a primeira situação começa a ser gerada e começam as brigas, as pessoas começam a procurar o caminho fácil. E Deus nunca fala de atalhos, porque o atalho é o divórcio. A gente pode resolver as coisas rapidamente, mas você não tem que conviver com as suas escolhas, mas sim com as consequências. Todos nós somos livres para escolher, mas escravo das consequências, dos resultados. E se eu não entendo que Deus me colocou neste lugar, eu sempre falo para as pessoas, bispo, meu patrão, a pessoa, o meu chefe está me perseguindo. Confia em Deus. Deus, Ele vai dar a resposta. E olha, sempre na igreja, com os membros, há também, resolvendo situações na igreja, eu nunca coloco a mão. Eu aprendi isso na minha vida. Deus que vai colocar a sua mão. Deus, Ele tira e Ele coloca. Deus levanta e Ele derruba. Deus que faz tudo. Isso é o trabalhar de Deus. Nós confiamos em Deus a todo momento que sabemos que Deus está no controle de tudo. Inclusive Jó foi assim. Ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os animais, toda a riqueza, as casas, perdeu tudo. E em nenhum momento a Bíblia diz que ele blasfemou com a sua boca. Ele confiou em Deus. Ele sabia que ele estava certo. Olha, eu falava ainda com a Josi ontem no telefone, a mulher que testemunhou aqui. Eu conversava com ela, a gente ficou quase umas 2 horas conversando, falando, porque ela vai casar. E uma das coisas que ela me falou que me chamou muita atenção. Bispo, tem tantas coisas acontecendo na minha vida. Aconteceu do meu carro bater, eu bati o carro. Perdi minha filha no sábado. Mas eu nunca estive na minha vida toda tão bem com Deus. E quem olha fala, tem alguma coisa errada aí. Porque a pessoa ela está fazendo, e obviamente que cada um se relaciona, porque quem conhece o coração é Deus. Como Deus disse a Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor que vê o coração. Mas eu vi a convicção que ela falava. Bispo, eu nunca tive tão convicta da minha fé. As pessoas não entendem, os parentes, por parte do pai da Giovana que faleceu,
se rebelaram contra ela, falou um monte de coisa, ela disse que não entendia por que ela não estava de luto, não entendia por que ela estava trabalhando, não entendia, falava. E a todo momento ela falou, olha, eu não vou entrar em guerras que eu não preciso entrar, eu confio em Deus, eu sei que chegou a hora, e Deus está no controle de tudo. E feliz, e brincava comigo no telefone, e falava um monte de coisa. E eu achei interessante como ela está assim, como ela está em paz. Quando você confia em Deus, você está em paz, independente do que está acontecendo por fora. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você está plantando. Você sabe também que o tempo necessário, o tempo do deserto, você precisa entender que o Senhor nos perdoa, mas eu preciso passar pelo deserto. Mesmo que se eu não querer ou questionar, não vai adiantar nada. Eu vou ter que passar pelos desertos, eu vou ter que passar pelas situações, porque o Senhor, Ele não nega a si mesmo. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Quando estamos vivendo uma situação, atravessando um deserto, se não buscarmos revelação, o que Deus quer de nós, podemos ter um comportamento estúpido diante do processo do crescimento. Algumas pessoas durante a poda, no processo do crescimento, em vez de elas se aproximarem da luz, elas se distanciam da luz. E com isso elas criam meios na força do braço, na carne, como diz em Isaías 50. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor. Confie no nome do Senhor e se apoie, repita comigo, e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. E o que vai acontecer isso? O que vai acontecer? Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Se nós hoje estamos passando por um processo de escuridão, não temos a possibilidade, de sair deste processo ao tempo de trevas, É aquela noite, que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu decidir, com a força do meu braço, acender as minhas próprias tochas, resolver do meu jeito, tentar abrir, ou melhor, arrombar uma porta que eu não devo arrombar, tentar resolver a minha vida sentimental da maneira que eu não devo resolver, tentar resolver uma dívida da pior forma possível, porque muitas pessoas fazem isso. Estão endividadas e pegam mais dinheiro emprestado. Começa a apostar, começa a jogar, começa a pegar dinheiro com a agiota. E tentam sempre resolver da sua maneira. Da mesma forma, o casamento. Quantas pessoas não entendem o processo e às vezes a mulher não está dando o que o marido precisa, ou o marido não está dando o que a esposa precisa, e eles começam a procurar se satisfazer de outras maneiras. Ao invés de buscar em Deus, mudar a sua linguagem de amor, tentar se aproximar e restaurar o seu casamento, carinho, atenção, afeto, dedicação, palavras de afirmação, buscando esse primeiro amor, resgatar o seu casamento. Muitos estão tentando encontrar a sua satisfação em pornografia, gerando traições, adultérios, simplesmente por quê? Porque meu marido não dá, minha esposa não dá, eu vou fazer do meu jeito. Da mesma forma,
na saúde. Muitas pessoas sabem como deve viver. Tem que comer direito, tem que dormir direito, tem que se exercitar. Mas começa o quê? Dorme todos os dias na madrugada, vive entupido de energéticos e café. Todo momento tenta sempre um produtinho novo para emagrecer. Sempre está culpando alguém, culpa genética, culpa músculo, culpa metabolismo, culpa que eu gosto muito de ouvir, né? E eu não sou médico, pessoal, mas eu gosto de ouvir os ossos largos, é que eu tenho ossos largos. Eu nunca entendi isso aqui, eu não sabia que a barriga tem ossos. E muita gente fala assim, não é porque eu tenho ossos largos, é por isso que eu tenho assim, tal. E como eu disse, eu não sou médico, cada um sabe, né, o que come e a maneira que vive. Mas eu sei que muitas coisas são ajustes. Eu já vi médicos falarem, olha, você precisa tomar 70 comprimidos, 40 comprimidos, e eu já vi pessoas tomando 40 comprimidos diários. E outros médicos falaram, você não precisa disso, você precisa comer direito, comer verduras, legumes, fazer aquilo que deve ser feito e diminuir de 50 remédios, ou melhor, de 50 vitaminas para 5. Para 4, para 1 às vezes. E eu já ouvi diversas vezes isso. E muitas vezes nós estamos tentando acender as nossas próprias tochas, resolver de uma outra maneira, sabendo que não é assim que eu devo resolver. Quantas vezes nós estamos num lugar e nós não estamos entendendo o que esse lugar precisa, eu preciso me ajustar. E o Senhor sempre me coloca pessoas difíceis para trabalhar a minha paciência, para trabalhar a minha amabilidade, a minha bondade, a minha benignidade. Coloca pessoas difíceis para trabalhar o nosso amor, ou muitas vezes pessoas miseráveis para trabalhar a nossa generosidade. O Senhor nos coloca em situações desafiadoras para trabalhar a nossa coragem. O Senhor nos coloca muitas vezes em alto mar, né? Em problemas que você sabe, olha, onde eu olhar, está com tempestade, está com ondas. Para trabalhar a nossa fé, eu preciso sair do barco, eu preciso dar o primeiro passo. O que o Senhor está trabalhando com você hoje? Tudo que o Senhor coloca na nossa vida é para trabalhar o nosso caráter e para levar a rompimentos e crescimentos maiores. E se eu não entendo o que o Senhor está querendo de mim, eu sempre vou para o caminho fácil, eu sempre vou prolongando o processo. Aqueles israelitas, aquele povo podia ter entrado na terra prometida, mas pela sua murmuração, pela sua reclamação, pela sua covardia, pela sua falta de confiança no Senhor, eles esticaram o processo em 38 anos. Nós não podemos e não precisamos passar por essas situações. Se eu tenho hoje, é hoje que eu resolvo. Golias ficou por 40 dias naquele acampamento desafiando, como a bispa diz, me dê um homem, me dê um homem. Ficou pedindo um homem, não sei porquê, mas o homem queria um homem. E lá chegou um homem. Ali, na teoria, tinha vários homens. Mas nenhum homem, ele se comportou como um homem que confiava em Deus. Ele não desafiou aquele, ou melhor, ele não enfrentou aquele gigante. Mas Davi, no primeiro dia, ele viu que ali estava errado. Ali era a vitória certa. Ele estava desafiando o exército. Ele sabia que ele era um povo, ele tinha aliança com Deus. Ele não se intimidou, e ali, Golias não virou um problema, ele não enxergou como um problema, ele enxergou como uma escada, ele enxergou como uma oportunidade. Nós precisamos enxergar os Golias na nossa vida, porque muitas vezes ele chega com aquela estrutura, 3 metros de altura, revestido de bronze, e nós olhamos,
né, para o que nós possuímos, olhamos para o espelho e falamos, mas quem sou eu para enfrentar um gigante como esse? Agora pega você e coloca da mesma forma numa empresa multinacional, numa situação que aos olhos humanos é impossível, na saúde, no casamento. Você sozinho não é possível, mas você não está sozinho. Com Deus você consegue enfrentar qualquer problema. Com Deus você consegue vencer qualquer gigante. Você precisa enxergar estes problemas como uma lapidação, como um processo de crescimento. E se você não enxergar que parece muitas vezes que processos não acabam, é porque você não chegou no ponto que Deus quer que você chegue. Você precisa chegar no ponto de confiança, de fé, de crescimento que Ele te exige. Muitos começam e têm um problema de até ter a força de começar, mas nunca ter a determinação para acabar. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Querem muito de Deus, mas estão dando pouco para Deus. Querem restauração financeira, mas não dizimam nem ofertam. Querem que Deus dê crescimento dobrado, mas não faz uma declaração. Muito pelo contrário. Sempre está declarando palavras negativas. Sempre está declarando praga. É sempre assim, hoje vai ser o mesmo. Mais uma vez eu vou ter o mesmo resultado, mais uma vez eu estou tendo os mesmos fracassos, mais uma vez eu não vendo nada, é sempre assim dentro de casa, é briga todo dia, é dores todos os dias, e está doendo meu pescoço, depois dói minhas costas, depois dói meu joelho, todos os dias tenho que reclamar. E não entende que da mesma boca que sai palavras negativas, pode também sair palavras positivas. Porque aquele que usar a sua língua comerá dos seus frutos. Você precisa entender que a sua língua tem o poder de criar e de destruir. Deus, em Gênesis 1, criou o mundo através das palavras. Hoje, definitivamente, nós precisamos entender qual é o processo, qual é a bacia de lavar. Qual é a nossa bacia de Moabe? Bacia de lavar de Moabe. Qual é a nossa Moabe hoje que está trabalhando no nosso caráter? E eu preciso confiar em Deus e passar por este processo, porque o Senhor quer que você cresça. A palavra está vindo diariamente. Deus quer que cresçamos. Você precisa crescer, este problema está sendo algo bom para você. Hoje você pode estar olhando e falar, bispo, mas como isso está sendo algo bom? Se está gerando dor, incômodo para você, e você sabe que você está de acordo com aquilo que Deus está pedindo para você, então você precisa continuar em confiar no processo, porque isso faz parte do seu processo de crescimento. Quanto tempo for necessário, passe pelo processo, não reclame, não questione, não duvide, não murmure, não pragueje, não faça aquilo que todo mundo faz. Porque se você fizer aquilo que todo mundo faz, você também vai ter os mesmos resultados. E uma coisa é o ímpio acender as suas próprias tochas, outra coisa é o justo acender as suas próprias tochas. O ímpio só sabe viver assim, mas não é o nosso caso. Nós vivemos pela fé. Nós somos um povo resiliente, resistente, persistente, consistente, continuista. Nós somos um povo perseverante. Você foi chamado para ser um povo determinado. Um povo que não se intimida com um problema. Sempre quando você vê um limão, você tem que entender que, olha, eu posso fazer uma limonada desse limão. Todas as vezes que eu vejo um problema, eu sempre pergunto, o que eu posso tirar de bom deste problema? O que eu posso, como eu vou crescer com este problema? O que vai me aproximar, esse problema vai me aproximar mais de Deus? Porque os problemas que nós vivemos hoje é para nos aproximarmos mais de Deus e dependermos mais de Deus. Deus quer que você se aproxime dEle, não se afaste. O problema é que muitas pessoas estão vivendo como o primeiro
transporte, né? O primeiro logística que Davi fez com a Arca da Aliança. Ele trouxe a primeira vez a Arca da Aliança, reuniu todo mundo, reuniu os músicos, fez uma festa, fez todo o movimento, mas no momento que houve a morte, a Bíblia diz que Davi se frustrou, e muitas pessoas estão ficando frustradas, porque acreditou que estava certo. Muitas vezes vem de uma insubmissão, uma inflexibilidade, um orgulho, uma surdez, porque todo orgulhoso é surdo. Talvez uma preguiça, uma falta de conhecimento, que no caso era dele. Ele faltou conhecimento, ele buscou o conhecimento nas pessoas erradas e achou que somente o querer, a intenção de levar, também encobria a maneira de levar. A intenção de levar pode encobrir a maneira de você levar, e Deus quer trabalhar na sua intenção, a sua vontade de levar a presença de Deus para a sua casa, mas também a maneira certa de você levar a presença de Deus para a sua casa. Deus, Ele quer sacrifício, Ele quer dedicação, mas antes de tudo Ele quer obediência. Ele quer que você obedeça, e se eu posso dar mais, por que não dar? Se eu posso estar na igreja, por que não vou estar? Se eu posso andar uma milha a mais, por que eu não vou andar? E quando Davi viu que a Arca da Aliança estava abençoando Obed-edom, abençoou Obed-edom, abençoou a família de Obed-edom e abençoou tudo que Obed-edom possuía. A pergunta é: será que nós, por causa de uma tentativa frustrada de levar da sua maneira, muitos estão parando de vir na igreja? Quantos estão parando de buscar a Deus? Quantos estão parando de vir na semana? Não estão vindo mais na segunda, na terça, na quarta, estão simplesmente vindo de domingo, e olhe lá, tem pessoas que agora só estão vindo de Santa Ceia, porque está vendo que não está tendo resultado, as coisas não estão melhorando, e Deus está falando para você: não é assim, acerta a sua maneira de viver, porque não adianta você fazer uma coisa e esquecer de outra. Muitos estão aqui, mas não estão fazendo lá. Muitos já me pararam para fazer atendimento, e uma das coisas que as pessoas não entendem, que a verdade gera luz. As pessoas ficam se enganando, porque a pessoa que mente para outra pessoa, repita comigo, é mentirosa. Mas a pessoa que mente para si mesma é obcecada. E tem pessoas que estão mentindo para si mesmas e não estão vendo que já está se caracterizando uma pessoa obcecada. Está lá, tentando te convencer, e até mesmo ela acredita nessa mentira. Acredita que está dando tudo para Deus, acredita que não está devendo nada. Quantas pessoas, eu posso chamar os bispos aqui e perguntar, né, quantas pessoas já ficou 3, 4 horas em entendimento, batendo: não, essa é a verdade, eu não tenho mais nada para falar, não tenho mais nada para falar, eu estou falando, é isso, apresentando, né, trazendo até provas assim, e no final a realidade é outra. Eu vou falar a verdade. E elas não entendem que você está se enganando, você está destruindo a sua própria vida. Porque você está tão ligado à sua imagem, está tentando encobrir tanto uma mentira, que você está destruindo a sua vida. Paulo, ele estava convicto. Paulo era um homem obcecado. Ele estava convicto, quando Estevão morreu, que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava trabalhando para Deus, mas ele nunca teve encontro com Deus. Paulo, ele precisou ficar cego para literalmente as escamas caírem da sua visão. Repita comigo: a verdade liberta. João 8,32, a verdade vos libertará. Deus quer que você ande na verdade.
Não adianta ficar querendo acender as suas tochas, continuar vivendo na mentira e culpar todo mundo. Está culpando todo mundo. Tem pessoas que estão se incomodando com testemunhos aqui. Ao invés de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, estão se entristecendo com os que se alegram e estão se alegrando com os que choram. Isso não é atitude de cristão. Isso não vai te gerar bênção. Isso está te gerando maldição. Porque ao invés dessas pessoas que sobem nesse altar gerar motivação para você crescer, você está mais se alegrando com aqueles que estão vivendo desafios, problemas graves na vida, do que tentando ajudar essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo problemas te mantêm nesse lugar baixo, o lugar miserável. Esse é o lugar da miséria, pessoal. Se alegrar vendo uma pessoa ser derrotada, isso é o lugar da miséria. E se entristecer e se incomodar com pessoas que estão testemunhando, é mais miserável ainda. Porque ao invés de se alegrar com as pessoas que estão se dedicando, se doando para ajudar a obra de Deus, as pessoas estão olhando de uma maneira, até mesmo se incomodando, parando de falar com essas pessoas. Olha, é algo tão interessante que Deus está fazendo, que só de segunda-feira para cá, no culto de segunda-feira, já veio 2 pessoas e estava vindo para a terceira, quase 3 pessoas, porque ainda está acontecendo, mas já 2 pessoas já se levantou e falou: bispo, eu quero romper. Eu quero que essa situação na minha vida venha a ser resolvida. Eu estou dando aqui o meu carro. 2 pessoas já procuraram a igreja para dar, 3 pessoas, né? Semana passada também, retrasada, veio outra. Mas só de segunda para cá, 2 pessoas estão doando o seu carro para a igreja, porque acredita nesse crescimento dobrado. Acredita que se movimentar, se dar esse passo de fé, Deus vai destravar. E é isso que a gente acredita. E é isso que nós estamos vendo. Pessoas estão dando passos maiores de fé. E não é só eles não, várias outras pessoas. Estão dando passos gigantes de fé. Porque acredita que este mês é o mês do portal aberto. Deus, ele abriu um portal. Que aquele que se doar, aquele que andar uma milha a mais, vai ver multiplicando. Eu vivi uma situação recentemente, comigo mesmo. E eu vivi uma bênção, na hora eu já estava com a cabeça, eu falei, eu não quero nem ver, e Deus dobrou. Deus está fazendo nas nossas vidas, Deus está fazendo na vida do nosso povo, pessoas que estão dando passos maiores de fé, e estão vendo bênçãos sendo dobradas. Milagres estão chegando de maneira duplicada, dobrada na igreja. Esta é uma oportunidade. Inclusive a bispa trouxe novamente, eu quero ler este versículo novamente para você. Cante, mulher estéril. Isaías 54. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Enxoar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Cante, a primeira coisa que essa mulher estéril está fazendo é declarar, é cantar, é profetizar. A primeira coisa que ela está fazendo é cantar. Você que nunca teve filho, encha o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm maridos. Ou seja, a mulher que tem marido é a mulher que está tudo certinho, está tudo alinhadinho. Tem toda a condição de ter filho. Deus está falando para aqueles que não têm condição nenhuma. Você olha, aquela pessoa que está na condição
Está na condição perfeita, as oportunidades perfeitas. Deus está falando, você que não tem condição nenhuma, você vai ter mais filhos do que aquele que tem condição, do que aquele que já está alinhadinho, está tudo montado, está tudo organizado. Deus está falando de um pulo, de algo assim extraordinário, extravagante, algo sobrenatural aqui. Diz o Eterno: limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Repita comigo: pense grande. Amplie suas tendas, pense grande. Como eu penso grande, pessoal? Pensando ao modo de Deus. Deus pensa grande. Você quer pensar, você quer ampliar suas tendas, começa a pensar no modo de Deus. E como você vai pensar no modo de Deus? Se você ser guiado por Deus. Então pense ao modo de Deus. Pense grande. Estique as cordas. Firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Nós vamos pegar coisas já prontas. Já vai pegar tudo alinhadinho, tudo andando. Por quê? Porque o que adianta ter uma cidade montada, uma cidade construída somente com miséria? Nós que temos a bênção está em nós. Quando José chegou, a bênção chegou junto no Egito. Aquele país nunca foi tão rico com José até ele chegar. Nunca ele viveu tanta prosperidade do que viveu quando José estava lá. José levou a bênção. Repita comigo: eu vou levar a bênção. Você vai tomar posse de nações inteiras, repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez. Vai cair no esquecimento em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu acredito que essa palavra ela está gerando luz na escuridão de muitas pessoas. E hoje eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus está falando para você: não acenda suas próprias tochas. Não crie uma maneira, um jeitinho de consertar aquilo que Deus quer que permaneça assim. Até o seu caráter ser totalmente lapidado e você se aproximar mais de Deus. Deus está trabalhando a nossa confiança, a nossa resiliência, a nossa resistência, o nosso temor. Deus está trabalhando o nosso domínio próprio, porque muitas pessoas estão pecando, estão perdendo a sua vida por causa disso. Não estão entendendo o que Deus está falando. Nós precisamos ter o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você precisa acalmar o seu coração e confiar no processo de lapidação de Deus. Deus está lapidando, Deus está moldando, Deus está ajustando tudo o que precisa ser ajustado na sua vida. Qual é a sua bacia de Moabe? Qual é a sua bacia de Moabe? O que Deus está lavando? O que Deus está trabalhando dentro de você? Tem coisas que precisam ser limpas e somente através dos problemas, das situações que é permitida por Deus, nós seremos lavados, nós seremos remidos, nós seremos transformados. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. E tome essa decisão nessa noite.
eu não vou acender as minhas próprias tochas. Eu vou gerar luz vinda de Jesus Cristo. Eu não vou acender as minhas tochas. Eu não vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito não é o jeito certo. O meu jeito não é o jeito de Deus. A minha maneira não é a maneira de Deus. Pense grande, como eu penso grande, pensando como Deus, confiando em Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, sendo lapidado por Deus. Deus quer que você pense como Deus pensa. Deus quer que você confie naquilo que Ele está fazendo. Deus, Ele não parou de trabalhar. Deus não está parado. Deus está trabalhando com você. Deus está lapidando o seu caráter. E eu falei no início do culto, nós chegamos com caráter deformado. Nós chegamos mentindo para as pessoas ou mentindo para si mesmo. Muitos chegaram aqui obcecados. Pessoas que estão mentindo para si mesma. Pessoas que estão mentindo para outras pessoas. Pessoas que estão mentindo no seu casamento, no seu financeiro. É uma casca. Sempre quando a coisa aperta, está com dívida, vou para a agiota. Está com dívida, pego com o banco. Estou com dívida, vou para o cartão de crédito. Não tem domínio próprio, está descontrolado. Quantas pessoas estão descontroladas? Porque acredita que tem o controle da situação. Não, você não tem controle de nada, mas o Espírito Santo tem o controle. Se eu entregar as minhas vontades, os meus desejos, e confiar em Deus, e passar pelo processo, e me aprofundar no Senhor, Deus, Ele está trabalhando no nosso caráter. As coisas não estão paradas. Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso casamento. Deus está trabalhando no nosso financeiro. Deus está trabalhando na nossa saúde. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente primeiro. E hoje é uma decisão que você vai tomar. Eu vou me comprometer mais em Deus. Porque muitos na vida não tem o problema de tentar várias vezes. Vai, se quer uma roupa numa loja, ou se quer um tênis, vai para todos os shoppings. Se tem 5 lojas, vai em 5 shoppings até achar seu número. Se não encontra algo, vai, quer comer fora, encontra, pode ficar na fila 3, 4 horas até ser atendido. Se não encontra uma vaga, espera até a vaga, até abrir uma oportunidade para você estacionar seu carro, mas não desiste. Mas tem pessoas que por qualquer coisinha na igreja está parando de buscar Deus. Por qualquer coisinha no seu casamento, já arruma um problema para criar uma briga para sair de casa, para trair sua esposa, para trair seu marido. E vive assim, vivendo humilhações. Passa dias, passa semanas, estão passando meses, e você não tem resultado nenhum, e você não entende que Deus quer que você viva na verdade, Deus quer que você só ande em um caminho, e Deus quer que você escolha somente uma vida. Então hoje é uma oportunidade de você se alinhar com Deus. Deus está pedindo um alinhamento para todos nós. Deus quer que você se alinhe. O que hoje Deus está exigindo um alinhamento de você? Qual o alinhamento que você precisa fazer no dia de hoje? Qual o alinhamento no seu casamento? Um alinhamento no seu financeiro? Um alinhamento no seu emocional? Um alinhamento no seu espiritual? Busca Deus com a força da sua vida. Esqueça tudo o que está acontecendo em volta de você, ao redor de você. Esqueça os seus problemas. Esqueça as situações hoje que veio para roubar sua paz.
hoje tome uma decisão: eu vou passar por o que eu tiver que passar, eu vou enfrentar o que eu precisar enfrentar, eu vou revelar o que precisar revelar, mas nada e nem ninguém vai segurar aquilo que Deus tem para mim. Faça esse acordo, esse voto com Deus no dia de hoje. Se alinhe com Deus hoje e vá, se precisar depois, revelar para uma liderança, confessar, pedir perdão, pagar, acertar, ajustar, eu não sei. Mas hoje é a oportunidade que Deus está nos dando. Deus está falando para você. Você que foi pelo caminho errado, volte para o caminho certo. Você que escolheu e fez as decisões erradas, tome as decisões certas no dia de hoje. Você que quer sair dessa situação, não saia. Confia em Deus. Confie em Deus. Saiba que o seu Pai que está no céu, Ele sabe o que você precisa. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu sabem dar boas coisas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então confie em Deus. Não ache que é um sinal que você deve sair, que você deve parar. Muito pelo contrário. Davi viu, através da vida de Obed-edom, que a presença de Deus é algo muito bom. Gera bênção, gera vitória, gera prosperidade. Fale com Deus nesse momento. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. Eu creio, Deus, e essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu tenho em Deus, eu tenho. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Olhe para Eu Jesus. clamo, Abba, Pai, Clame para o seu Pai. seu poder. Visita, Espírito. Eu olho Visita, Espírito pra Santo. Jesus, Faça morada em nós, meu Deus. na cruz, nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus. Olhe para Jesus. De Deus na cruz. Entregue a sua vida ao Senhor. Amo, Abba,
O Senhor está nos mostrando hoje. Ele quer fazer, Ele quer transformar, Ele quer derramar hoje aqui. Não permita mais ser guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas dores, pelas suas paixões. Deus está dizendo: chega de oscilação, chega de instabilidade, chega de tomar decisão na pressão. Fique com aquilo que Deus entregou a você. Chega de rodar na mesma montanha, de passar anos no mesmo deserto. Hoje é o dia de você renovar a sua confiança, a sua esperança, a sua força no Senhor. Seja renovado neste momento. Veja o Senhor renovando a sua vida, renovando as suas forças, renovando a sua alegria. Veja o Senhor resgatando a tua esperança, fortalecendo a sua fé. Veja o Senhor que está mudando situações antigas. A paz que vem do Espírito Santo sendo derramada na sua vida. Receba a paz de Cristo, receba a paz de Cristo, receba a paz de Cristo, receba a paz de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Receba a paz, seja renovado. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai. Oh, vem Senhor, com seu poder. Vem Senhor, eu olho vem pra sobre a igreja, vem sobre o nosso povo. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja cheio do Espírito. Seja renovado do Espírito Santo. Olhe para Jesus, pro amor que Ele entregou naquela cruz por você. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Você que diz: bispo, eu quero ser renovado, eu quero que o Senhor renove as minhas forças. Eu não quero mais viver assim, eu não sou feliz assim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo novamente. Venha até a frente e ajoelhe nesse altar. E mostre que Jesus é a coisa mais importante para a sua vida. Jesus é a fonte de vida. Jesus é o que pode renovar as suas forças. Não. A Bíblia diz: pague o preço da verdade. Sabe por que ela diz que você precisa pagar o preço da verdade? Porque a mentira é de graça. A mentira é de graça, porque quando você paga o preço da verdade, você pode perder o seu trabalho, você pode até mesmo inicialmente perder o seu casamento, você pode perder muitas coisas, porque há um preço, a mentira ela cobra. Mas a verdade ela liberta. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, e decide que eu vou viver nessa verdade, eu vou pagar este preço, você vai ter aquilo que você está buscando há muito tempo. Porque aqueles que acendem as suas próprias tochas, o Senhor diz, virão a tormenta. Muitos estão vivendo tormentas aqui. Você sabe o que eu estou falando. Muitos ainda estão aí segurando algo que você sabe que vai te destruir.
E o Espírito Santo está dizendo: hoje é a sua chance de você mudar a sua história. Hoje é a sua chance de você mudar a sua vida. Hoje é a sua chance de pagar o preço da verdade. Paga o preço da verdade, porque Jesus pagou o preço da verdade. Jesus, Ele foi àquela cruz, e Ele mostrou para todos nós que Ele é a verdade. Ajoelhe e fale para o Senhor: meu Deus, eu preciso de Ti. Renova as minhas forças. Eu entrego hoje tudo em Suas mãos. Eu entrego tudo. A partir de hoje eu quero ser livre. Hoje eu estou pagando o preço da verdade, e eu decido que hoje a verdade que chama Jesus Cristo está me libertando aqui. Hoje eu decido confessar. Hoje eu decido me ser renovado aqui, nesse momento. Peça perdão ao Senhor. Fala: meu Deus, me perdoa. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa este orgulho que está destruindo a minha vida até hoje. Eu não quero mais passar por cima daquilo que eu sei que é certo. Fala: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Renova as minhas forças. Renova a minha vida aqui. Os obreiros, os pastores, orem com essa pessoa. Impõe as mãos e ore com ela. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado do Espírito Santo nessa noite. Seja renovado. Seja renovado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio, cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio. Em o nome do Senhor Jesus. Seja cheio em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja cheio. Eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor. Ele é santo, 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 santo. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Vem Espírito Santo. Ele é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Ele é santo. Ele é digno. É tudo pro Senhor Jesus. Ele é santo. Adora Ele. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Ele é santo. O Senhor é santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor Jesus. Ele é santo. Santo, santo. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Vem Espírito Santo. Vem, nós te adoramos. O Senhor é santo, santo, santo. Ele é santo. Vem Espírito. Vem, enche-nos, Senhor. Enche-nos. Hosana, vem Jesus. Hosana. Hosana, vem Jesus. Hosana nas maiores alturas.
nossos corações. Trabalha, Senhor, vem, Senhor. Hosana, vem, ora vem, Senhor Jesus, Hosana. Hosana, Hosana, vem, Jesus. Hosana, 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 vem, Jesus. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, Hosana, vem, Jesus, Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas, a ele toda glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, Jesus. Todas as coisas é pra ti, Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Seja cheio, 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 cheio. Aqui, Jesus. Diga glórias, glórias, glórias. Glórias, 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 aleluias, aleluias. Seja cheio do Espírito Santo, seja tomado por esse fogo que vem do Espírito. Seja cheio, veja o Espírito Santo tomar a sua vida. Você que está pela transmissão, seja cheio. Aonde alguém estiver me ouvindo, seja cheio, seja batizado no Espírito Santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor. Jesus, Ele é santo. O Senhor é santo, 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 santo. Aqui, Jesus, toda igreja, Senhor. todo louvor. Vem, Espírito Santo. Ele é santo, santo, santo. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor. Jesus, Ele é santo. Seja incendiado. O Senhor é santo. Seja incendiado. Santo, santo. O Senhor é santo. Santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo sobre o Senhor. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito. Seja batizado, seja fortalecido. Seja renovado do Espírito Santo neste momento. Seja renovado do Espírito Santo. Seja renovado. Seja renovado. Você que fala, bispo, eu preciso de ajuda. Levante as suas mãos que o pastor, o obreiro, o bispo vai orar por você. Mas não fique fora desse mover. O Senhor é santo. Ele quer hoje mudar, alinhar a sua vida. Ele quer hoje mudar a sua história. Ele quer hoje restaurar o seu destino.
Vem, Senhor, vem, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Porque dele, abra sua boca que o Senhor vai te encher de palavras. Não tenha medo. Não tenha medo de falar em línguas. Não tenha medo. Meu Deus, como em Pentecoste desça línguas de fogo sobre o nosso povo. porque dele, por meio dele, seja batizado neste momento. Seja renovado. Seja batizado. Santo, santo, Seja batizado. o Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, o Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Ele é santo, Ele é santo. O Senhor é O Senhor é santo, santo, santo. Santo, 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 é tudo sobre o Senhor. Hosana, 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 vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Jesus, Hosana, vem Jesus, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ti, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
enche-me, Deus, diga isso, enche-me, 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 Deus, enche-me, enche, enche-nos, enche, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, vem, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me até transbordar, derrama sua glória aqui, Senhor, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama, enche-me, ó Pai, enche-me, Espírito Santo, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, Enche, Senhor. Enche, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Seja cheio, você que está em casa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Você que está aqui. Seja cheio. Seja cheio. Seja batizado. Seja renovado do Espírito Santo. Seja renovado do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Seja cheio. Seja cheio. Abra tua boca. Que o Senhor vai te batizar. Hoje é o dia que o Senhor está tirando. Você está tirando o anátema da igreja. Está tirando as travas. Está tirando as doenças. Está tirando a mordidão, a frieza, a satabracações. Seja cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Arrecaça para sua glória, 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 Pai, enche-me, ó Pai, enche-me, Senhor, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche, Deus, enche, Senhor, enche, meu Deus, enche, Senhor, Espírito Santo, enche, Senhor, enche, Espírito Santo, enche-me, enche-me, até transbordar, até transbordar, enche-me, Senhor, até transbordar, até transbordar, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-no, Senhor, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, oh, 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 oh. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama,
sua glória, enche-me, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, 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 meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, 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 meu Deus. Eu te peço, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Meu Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Enche. Enche, meu Deus. Enche. Enche, meu Deus. Enche, 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 enche. Até transbordar. Ah, Senhor, nós não queremos acabar. Nós não queremos parar. Nós não queremos parar, Senhor. Meu Deus. Nós queremos voltar para casa, Senhor. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos voltar para casa, meu Deus. Nós queremos voltar para casa, Senhor. Nós queremos voltar para casa. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, glória, a glória de Deus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche a igreja, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Ah, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me. Ah, Senhor. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor por esse presente. O Senhor hoje te presenteou. Hoje o Senhor está renovando as suas forças. Hoje o Senhor está renovando a sua fé, a sua esperança. Hoje o Senhor está renovando a sua vida. Obrigado, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ter dezenas de milhares, meu Deus, de oportunidades como essa. E que aqueles, meu Deus, que foram renovados, cheios, curados, transformados, libertos hoje aqui. Nunca mais, Senhor, volte para este lugar, o lugar que o Senhor o tirou nesta noite. Hoje o Senhor, meu Deus, está levantando o nosso povo,
E nós veremos, meu Deus, da nossa vida, o que o Senhor faz com aquele que o Senhor quer abençoar. Nós seremos esse povo que o Senhor escolheu, separou, levantou, meu Deus, para abençoar. Fale para Deus que a partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. A partir de hoje, você nunca mais vai voltar para este lugar que Deus já te tirou. A partir de hoje, hoje sai daqui uma nova criatura. Uma criatura remida, transformada, lavada pelo Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta noite. Obrigado, meu Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta reunião. Eu te amo, Senhor. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Continue falando e conduzindo, meu Deus, a cada um de nós. E eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés. Eu abençoo você na entrada e na saída, no campo e na cidade. Eu declaro Deuteronômio 28 na tua vida. Eu declaro que aonde você tocar e as palavras que forem liberadas pelo Espírito Santo através da tua boca, ela vai se cumprir. Eu declaro que a partir de hoje, milagres, portas abertas, curas, prosperidade será algo comum, diário, rotineiro na sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o seu casamento. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo tudo aquilo, como Obed-edom, tudo aquilo que possui. Você, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que você possui. Eu abençoo a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E que esta noite, esta quarta-feira, seja um divisor de águas na sua vida. Do antes e o depois. Você vai se lembrar que foi a partir daquele dia que tudo começou na sua vida. A partir daquele dia, portas foram abertas, passos agressivos de fé você deu, e Deus respondeu, e Deus validou cada passo que você deu. Esse é o dia, é a oportunidade que Deus está te dando de você mexer no mundo espiritual. E eu creio que nós já estamos mexendo, meu Deus, no mundo espiritual, para nos favorecer, meu Deus, a nossa casa, a nossa família, o reino de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu peço, meu Deus, que cada um venha estar hoje, meu Deus, enxergando que pode tudo com o Senhor. Nada é impossível. Que o dunamis de Deus esteja dentro desta pessoa. E que ela se torne a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa poderosa, imbatível, imparável, invencível, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador.
eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.